Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a essa live. Estou aqui de novo porque por um erro meu, uma falha minha, eu não liguei o microfone e a live ficou o tempo inteiro muda. Então, eu vou começar aqui essa live novamente, do capítulo 13 do Evangelho de João. Amém? Então, nós vamos começar aqui orando, pedindo ao Espírito Santo, Senhor Deus, que o Espírito Santo esteja presente nesta live. Que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para fazer comentários e meditar em Tua palavra. Que as pessoas que aqui entrarem, que as pessoas que forem ver a live gravada, recebam essa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Capítulo 13. Desculpem, mas não tem problema, né? A gente não está livre de errar, de ter falhas. Então, eu vou até olhar de novo aqui, mas o microfone está ligado. E agora, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Então, começa assim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui, gente, esse amor de Jesus é até o fim mesmo. Amou até o fim, até o fim da consumação, até quando ao fim da consumação. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Então, até a consumação ele nos amou. Nós derramamos sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados, e ele nos amou para salvar a nossa vida. Amém? Caminhando para o versículo 2, diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, o que a gente aprende aqui nesses versículos é que essa cena mais incrível que eu vejo nas Escrituras é a cena da bacia, né? Jesus lavando os pés dos seus discípulos. O estilo de vida de Jesus era servir. Então, era isso que ele fazia, servia o tempo inteiro. E esse trabalho, gente, era o trabalho do menor da casa. Era o trabalho do escravo, não era o trabalho daquele que era o melhor, que era o maior, porque a gente tem que lembrar sempre que aquele que serve, aquele é o maior. Então, é o que Jesus faz aqui nesses versículos. Então, o que eu aprendo é que quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu conheço a minha pessoa, a minha identidade, mais eu sirvo aos meus irmãos. O que nos impede de servir, na maioria das vezes, é o complexo de inferioridade. Isso nos impede de servir. E, continuando no verso 7, diz assim, no verso 6, né? Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhes perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Jesus está dizendo: o que eu vou fazer você não vai entender. Ele diz para a gente também: tudo que você não entender, tudo que acontecer em tua vida, mas que você não entender por que está acontecendo, continua firme no Senhor. Continua firme em Cristo. Porque lá na frente você vai entender qual é o propósito disso tudo. E continuando, diz assim: então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo.
Gente, aqui nesse mundo de hoje, a gente vê muita gente com posição que sobressai, um líder, dizendo para o seu empregado ou dizer para alguém que vai fazer alguma coisa para ele, ou que ele impõe, né? Ele não pede, ele diz. As pessoas do mundo hoje, as pessoas desse mundo hoje dizem que se você não me servir, você não pode viver comigo. Você não faz parte. Hoje, as pessoas querem ser servidas e não servir. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Você só quer ser servido. Você não quer servir. E quando a gente vive no reino de Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente se torna um líder do reino de Deus, a gente aprende que se eu não servir, se eu não servir a alguém, eu não tenho parte com Deus. Eu tenho que servir. Nós viemos a esse mundo para servirmos uns aos outros, não apenas para ser servido. Da mesma forma que eu sirvo, eu também sou servido. Então vamos lá, continuando no verso 9, verso 8. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, exagerado como sempre, queria que Jesus lavasse logo o seu corpo inteiro. Mas Jesus ali estava dizendo para ele, Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Então aqui no versículo 10, Jesus está dizendo, para aqueles que tiveram um encontro com ele, para aqueles que verdadeiramente o conhecem, lavar os pés significa fazer uma manutenção da sua caminhada. Tipo assim, nós como cristãos precisamos ter uma manutenção, carregar a nossa bateria onde? Através da leitura, através do culto, através da palavra do Senhor, através das nossas orações. Então, o lavar os pés aqui significa fazer a manutenção da caminhada. É isso que Jesus está nos ensinando. E ele sabia que quem era o traidor, e mesmo assim lavou os pés de Judas. Mesmo assim, ele foi lá e lavou os pés de Judas, porque ele diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês o façam também. Então, Jesus está nos ensinando que, mesmo ele sabendo que Judas era o traidor, ele foi lá e lavou os pés de Judas. Sabe por quê, gente? Porque a natureza de Jesus era essa, era de servir. Ele não olhava para o outro, ele não escolhia a quem ele ia servir. Ele lava os pés de qualquer um, baseado no seu princípio, baseado no que ele é, e não na natureza do outro. Não importa se o outro é isso, é aquilo, se o outro... Não importa. Você tem que servir em amor. É isso que Jesus nos ensina. E a natureza de Jesus é de servo, e não escolhe a quem ele vai servir. Precisamos colocar isso em prática. E também aprendemos, gente, que o que justifica a nossa presença aqui nesse mundo é o serviço. É servir ao irmão,
porque a gente tem que servir. Quem não serve, não serve. Existe esse grande ditado: quem não serve, não serve. Lá em Salmo 41, 9, existe uma profecia. Eu vou ler essa profecia, ó, que fala aqui, ó, porque Jesus diz assim, ó, vou continuar lendo. Verso 16. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão os que serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra as escrituras. Olha a profecia. Para que se cumpram as escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Então, quando ele diz aqui, mas é para que se cumpra a escritura, aquele que come o pão, do pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Está aqui, ó, na profecia, lá em Salmos 51, diz, Salmo 41, desculpa, gente. Salmo 41, versículo 9, diz assim: proclamei as boas novas, desculpa, versículo 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, olha isso, que tremendo, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Então, gente, nós aprendemos que havia uma profecia, e está se cumprindo essa profecia. E lá no versículo 20 diz assim: em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, gente, o princípio vale para Deus e para o diabo. Quando você recebe alguém na sua vida, você está recebendo também quem o enviou. Então a gente precisa vigiar, orar, ter atenção, porque a gente precisa aprender que as coisas do Senhor são coisas muito sérias. São coisas que a gente não pode brincar. A gente não pode levar de qualquer jeito. A gente tem que levar com amor. A gente tem que levar com seriedade. Então, o que eu aprendo nesse capítulo, nesse versículo, é que quem não serve, não serve. E essa profecia foi dita aqui, ó, no versículo 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o seu calcanhar. Como a Bíblia se é interligada, né? Então, lá em Salmos 41, 9, havia essa profecia. Então, Jesus está dizendo aqui que era para se cumprir a profecia. Então, a gente precisa estar atento. A gente aprendeu até aqui que a gente precisa servir. A gente veio para esse mundo para servir. E que o menor, quando a gente tem a nossa identidade, quando a gente conhece a nós mesmos, quando a gente não tem esse espírito de inferioridade, a gente serve ao irmão, a gente serve à nossa casa, a gente serve ao nosso marido, a gente serve no nosso trabalho com amor. Porque da mesma forma que a gente serve, a gente é servido. Mas a grande diferença em servir, quando a gente está na presença do Pai, é servir em amor. É servir em amor. Então a gente precisa entender também que quando a gente recebe alguém em nossa casa, a gente recebe também quem o enviou. Fiquemos atentos a essa palavra. No verso 23 diz assim, eu vou começar aqui no verso 21. Então,
no verso, desculpa, gente, eu me perdi. No verso 20 ele diz: em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele está nos ensinando. Verso 21 diz: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, gente, a quem Jesus amava, que João nunca se referia a ele mesmo como o mais amado do Senhor. João, ele se referia a ele como aquele a quem Jesus mais amava. Gente, esse versículo aqui, gente, é tremendo. E esse é o maior título que alguém pode receber. É o maior título que um homem pode ter na vida, é ser amado, é aquele que é amado por Jesus. Esse é o maior título. E João, ele tinha esse título, né, do mais amado por Jesus. Então, aquele que tem esse título, a quem Jesus ama, é tremendo, né, gente? E aí, no verso 25, então, aquele discípulo reclinando-se, João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Oi, Michele, bem-vinda, amiga, seja muito bem-vinda. Então Jesus respondeu, né? Porque os discípulos ficaram confusos. E aí os discípulos perguntaram: Jesus, quem é? Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Gente, um pedaço de pão molhado significa um sinal de honra, um sinal de grande amizade. Então Jesus disse que a quem ele desse esse pedaço de pão seria o que iria traí-lo. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entenderam porque Jesus tinha dito isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: comprem o que precisamos para a festa. Ou, então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu à noite. Então, o que a gente aprende nesses versículos é que o pão molhado era um sinal de honra, era um sinal de amizade, grande amizade. Então ele deu a isso a Judas Iscariotes. Judas, o diabo, se revelou automaticamente quando Judas comeu esse pedaço de pão. O diabo se revelou e Jesus disse para ele: agora está aqui, ó. O que você pretende fazer, faça-o depressa. O que é a glória de Jesus? Faça para mim a glória, porque diz aqui, ó, no verso 31, diz assim: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem. Então, esse sinal do pão foi para que o diabo se manifestasse, porque Jesus já sabia, Jesus já conhecia quem era, quem iria traí-lo. E os discípulos achavam, não entenderam, porque achavam que Judas ele estava mandando Judas ir comprar alguma coisa para a festa, porque lembra, gente, Judas ficava era o tesoureiro do grupo. Tudo que as ofertas que Jesus ganhava na sua caminhada, na sua trajetória, era Judas que guardava, era Judas que tomava conta. Então Judas já roubava o Senhor há muito tempo, mas os discípulos, eles não sabiam.
Então, eles não estavam entendendo ali o que Jesus queria dizer. E o que Jesus estava dizendo é: eu vou para a cruz, eu vou para a cruz. Então, aqui no versículo 31, olha aqui esse jogo de palavras. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele, e ele o glorificará imediatamente. Gente, o que é a glória de Jesus? A glória de Jesus, gente, é ser entregue para sofrer em favor dos outros. A glória de Jesus foi ter ido para a cruz levando o meu e o seu pecado. Essa é a glória de Jesus. Como é tremendo, né? A gente aprender que se não fosse o Senhor, que se não fosse Ele, que não fosse Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, em dar o seu Filho para salvar a mim e a você, nós não estaríamos aqui. Porque nós somos miseráveis, pecadores, falhos, mas Deus, Ele nos salvou, Ele levou sobre Ele os nossos pecados. E a glória de Deus estava lá na cruz. Ele está dizendo que vai para a cruz. Ele está dizendo para os discípulos que vai para a cruz. E aí no verso 33, ele diz assim, ó: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele diz isso para os discípulos: filhinhos, eu não posso levar vocês porque eu vou para a cruz. Eu vou glorificar o nome do meu Pai, eu vou levar o pecado de vocês na cruz do Calvário. Então ele está dizendo que vocês vão poder vir até mim, mas não agora. Ele está dizendo isso para os discípulos. E aí, no verso 34, diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Esse mandamento eu acho que é o melhor, é um tremendo, gente. É aquele que deu uma virada de chave na minha vida, porque ele lê a Bíblia. Desculpa. Ler a palavra é te aproximar de Deus. Ler a palavra é ficar mais íntimo do Senhor. E desde janeiro, de 1º de janeiro de 2024, eu estou cumprindo esse propósito na minha vida e tem me edificado muito, irmãos. E eu estou aqui não é para fazer live apenas, é para motivar vocês da leitura da palavra, para motivar vocês a terem esse relacionamento estreito com o Pai. Então, desculpem a minha emoção, mas vamos continuar. Eu já nem sei mais onde eu parei. Então, ele diz aqui no verso 34, vamos lá. Não, gente, desculpa. Desculpa, gente, me perdi mesmo. No verso 34, então ele diz assim, olha: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Gente, a gente precisa entender esse amor ágape, esse amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Lá no capítulo 3 do livro de João, 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo
de tal maneira. Essa de tal maneira, a gente não tem ideia do quanto ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Essa resposta, essa resposta ao amor de Deus, esse nosso amor é uma resposta do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Então, quando a gente entende que esse mandamento é o maior de todos, esse mandamento é que vai ser a nossa verdadeira entrega, porque a hora que você começa a colocar o amor de Deus, a viver o amor de Deus em sua vida, você quer passar esse amor de Deus. Quando Jesus diz na palavra dele, eu sou o pão da vida, Jesus não é um pedaço de pão. Jesus é o verdadeiro pão. Quando você toma posse disso, sua vida começa a ser transformada. Quando Jesus diz, eu sou o rio, eu sou a fonte de água viva, ele está dizendo para você, ei, eu sou a fonte que jorra dentro de você. Ele te dá o Espírito Santo, o Espírito dele para habitar na tua vida. E aí você passa a jorrar essa água para as pessoas. Porque vocês lembram quando eu disse e quando eu falei que Cristo ele falava dos fariseus, dos religiosos, dos escribas, porque os escribas eles queriam seguir a lei, eles eram inteligentíssimos, eles eram letrados, realmente eles tinham sim sabedoria. Mas Jesus ele falava que ele queria ser conhecido, que ele tinha que ser conhecido pelas suas obras. Suas obras eram pelas coisas que ele fazia, pelos seus milagres, pelas coisas que ele proporcionava àquele povo. Curava, libertava, salvava os endemoniados. Então Jesus queria que esses religiosos entendessem que ele queria ser conhecido não pela fala, não pela casca, mas os escribas e os fariseus só conheciam Jesus pela casca. Não queriam reconhecer que ele era o Messias, que ele era o Filho do homem, que ele veio para salvar a mim e a você. Eles não conseguiam entender isso. Então Jesus aqui nos ensina, e me ensinou, de que não basta a gente ter uma aparência bonita, não basta a gente ter a conta corrente recheada, não basta a gente querer mostrar aquilo que a gente não é, querer viver a vida do outro. Não, a gente tem que. Não é pela aparência que a gente vai mostrar para o outro que a gente é de Jesus, que a gente é verdadeiramente filho de Deus. A gente só vai demonstrar para o outro que a gente é filho de Deus quando a gente consegue, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa fala, fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. Vocês desculpem a minha emoção, porque o Espírito Santo está tão presente aqui nessa live e eu sinto a presença dele. E eu não coloco a minha fé, uma fé emotiva, gente, entendam. Fé não é emoção, fé não é acreditar, fé não é ler a palavra, decorar e sair falando. Fé não é crer apenas. Fé, gente, é confiar. Fé é você jogar a sua vida aos pés do Senhor. Foi o que eu fiz, foi o que eu quero que você faça. Eu não, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando aqui, e você que não conhece o Senhor, aceita Ele como o único e suficiente Salvador em sua vida. Vem para Ele, sua vida vai ser melhor. Porque essa paz que excede todo entendimento, a gente passa a ter. A gente toma posse das promessas que Ele tem na Bíblia. Então vamos lá, continuando. Então é isso. No versículo 34, ele nos ordena que nós amamos ao nosso próximo. Gente, e quando ele fala isso, qual é o maior padrão de amor para a gente? O maior padrão de amor é o amor próprio. Eu vejo como amor próprio. Então,
Quando você ama a si mesmo, não está lá no mandamento? Quando você ama a si mesmo, ama o próximo como a ti mesmo. Então você precisa amar o seu irmão, amar o outro como você se ama. Da mesma medida que você mede, você será medido. Não que seja uma troca, tá? O teu relacionamento com Deus e o teu amor para com o irmão não é troca. Você tem que fazer de todo o coração. Porque tudo que você faz, todas as suas atitudes, você pode fazer e tentar esconder algo de alguém. Tá tudo certo, você está escondendo, mas de Deus você não consegue. Porque Deus, ele conhece o mais íntimo, o mais profundo do nosso coração. Então, cuidado, cuidado para que você não coloque a sua religiosidade na frente da tua fé. Fé não é religiosidade. Então, aqui diz, né, que o padrão de amor para a gente é um amor próprio, para o Senhor também, porque está na palavra. Está na palavra. Então, a gente tem que amar o outro como a nós mesmos. E o novo mandamento, esse novo padrão de amor, é a cruz. A cruz é um novo padrão de amor. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente vê o quanto o Senhor nos amou para se entregar, para sofrer. E não foi pouco que ele sofreu. Ele foi pisoteado, ele foi maltratado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Pregos foram colocados em suas mãos e em seus pés, coroas de espinho, chicoteadas com aquelas rodelas, né, de alumínio, não sei, não lembro. Ele era espancado, a carne viva estava ali. Ele sofreu e não foi muito, não foi pouco, foi muito. Então, esse é o padrão de amor. Esse é o padrão. Lembrar, olhar para a cruz e lembrar. Amar o nosso próximo como Jesus me ama, como Jesus me amou. E aí, continuando no versículo 35 diz: Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. É isso que o Senhor nos diz. Se vocês tiverem comportamentos, se vocês tiverem posturas, se vocês transbordarem essa fonte de água viva que eu dei a vocês, esse amor que eu derramei por vocês, se vocês jorrarem isso para fora, para o teu irmão, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, são meus filhos. E assim diz a palavra no verso 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá ir. Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. E Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhes digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E é muito forte, né? Quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, por que não posso segui-lo agora? E Jesus está respondendo o seguinte: ninguém pode morrer por mim agora. Eu primeiro tenho que morrer por você, para depois você me seguir. Então ele está dizendo para mim: eu já morri por você. Eu já dei a minha vida por você. Eu já deixei todos os seus pecados no mar do esquecimento. Então agora você tem que viver para mim. Será que você não vai me negar? Ele está dizendo isso para Pedro. Você dará a sua vida por mim? Será? Porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. Ele já estava aqui profetizando o que iria acontecer, e que aconteceu, né? A gente já leu lá nos evangelhos sobre isso. Então, esses ensinamentos que a gente passa a ter aqui
é que ele diz para os discípulos que eles não podem segui-lo porque ele precisa antes morrer. Ele precisa antes ter morrido para que eles o sigam. E é o que ele está dizendo para a gente: eu já morri, mas eu vou voltar, porque eu vivo. Jesus vive, Jesus vivo está. Então, ele vai voltar e a gente precisa estar revestido do poder do Senhor. A gente precisa estar cheia do Espírito, para poder estar preparado para a volta dele. Porque a gente tem que entender, gente, é muito forte o que eu vou dizer, porque a gente morre, a gente pode morrer daqui a 10 minutos, eu não sei a vontade do Pai. A vontade do Pai é a vontade do Pai, eu não questiono. Então, eu posso morrer daqui a 10 minutos, quando atravessar a rua, quando eu sair. E posso morrer também, posso não morrer, ficar vivo, até a volta, até que ele volte. Mas quando eu morro, porque diz na Bíblia que o Senhor, ele irá glorificar os corpos daqueles que estão no túmulo. Porque primeiro, isso será necessário para a glória dele. Não é morrer, porque nós morremos, nosso espírito vai para perto do Senhor, mas a gente ainda não vive a glória. Por isso ele volta com esses espíritos que estão lá com ele, não estão dormindo, gente. Estão lá com ele, volta para os túmulos, ele glorifica esses corpos, aqueles que são salvos e aqueles que também não são. Depois ele vem arrebatar os deles aqui nessa terra. Entendamos, gente, que quando os nossos corpos são glorificados e a gente vai vivendo a glória com o Pai, quando ele ressuscita os salvos e os não salvos no túmulo, os salvos vão ter a vida eterna na glória com o Pai, mas os que são glorificados em pecado vão ter a vida eterna na dor, no lago de fogo e enxofre. Então, gente, vamos entender que ter uma vida na presença do Pai não tem preço, não tem dinheiro, não tem posição, não tem nada que substitua esse amor que ele tem por nós. Não tem nada, não tem exemplo maior que esse serviço que ele tem, porque ele é tão humilde que ele veio para servir os outros. Que tenhamos isso no nosso coração também, que a gente tenha disposição em servir o irmão, não escolhendo aquele que vai servir, que a gente escolha qualquer um, que a nossa vida não tenha, como Jesus não tinha, né, padrão. O padrão do Senhor era servir. Então, se Cristo vive em nós, nós precisamos trabalhar esse padrão de Cristo na nossa vida e viver o extraordinário, e viver o maravilhoso, e viver essa vida que as pessoas não conseguem entender. Porque hoje eu vou ler aqui para vocês que todos os dias eu declaro essa palavra, porque eu tomei posse dessa palavra, eu quero essa palavra para a minha vida até o dia que o Senhor voltar. E eu digo todos os dias, para que eu nunca esqueça. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19, 20, diz assim: estou crucificada como Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tremendo, né, gente? Tremendo é a gente entender que não é mais a gente que vive, é Cristo que vive em nós. Por isso as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa fala é que vai mostrar para aquele lá que está vendo a gente, que nos conheceu, é que vai despertar curiosidade no outro. Poxa, ela está tão diferente. Poxa, o que está acontecendo? É nas nossas atitudes, é através do fruto que é derramado em nossas vidas, é que podemos dar testemunho do Senhor. E todos os dias eu peço ao Senhor, Senhor, derrama uma porção
uma porção de cada fruto, uma porção do teu amor, uma porção da tua alegria, uma porção da tua paz, da tua paciência, da tua amabilidade, da tua bondade, uma porção, Senhor, da tua fidelidade, que eu seja fiel a ti em tudo na minha vida. A tua mansidão derrama esse fruto que é tão importante. Ser mansa, Senhor, é ter a humildade, é ter a suavidade nas minhas atitudes, no meu espírito, essa mansidão que eu busco. Então, todo dia eu peço a Ele, derrama, Senhor, o meu domínio próprio, para mim, uma porção, que eu tenha controle, Senhor, sobre os meus desejos, sobre os meus impulsos, que eu haja sempre com sabedoria, com moderação, que eu não deixe a minha ira, eu não deixe me irar, que eu não grite com meu irmão, que eu não fale alto, que eu mantenha a minha serenidade. Então, além desse fruto, dessa porção desse fruto maravilhoso que o Senhor derrama sobre nós, tem os dons também. Então, a gente tem que pedir esses dons maravilhosos ao Senhor. Então, quando o Senhor morreu por mim e por você na cruz, Ele deixou o teu Espírito dentro de nós. Você que conhece o Senhor, você que foi batizado nas águas, você que reconhece Ele como suficiente e único suficiente Salvador, você que se declara Filho de Deus, toma posse, porque Ele te dá o Espírito Santo de imediato, quando você o aceita, quando você é batizado nas águas, quando você vive em comunhão com Ele. O Espírito Santo está aí, é Ele que te orienta. Se você está afastado, se você esfriou, volta. Ele está de braços abertos esperando. Ele me aceitou, gente. Ele me aceitou. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é maravilhoso. E é isso, gente. É isso que eu tenho aprendido, gente. Eu tenho aprendido que esse mandamento do amor, que quando conhecemos esse mandamento do amor de Deus por nós, nada e ninguém pode nos parar. Nada e ninguém pode nos atingir. Porque o amor dele desce sobre nós. Esse amor ágape, esse amor que não discrimina ninguém. Ele ama a mim, ele ama você, ele ama qualquer um da face da terra, Jesus ama. E que eu aprendi também, através desse amor, que cada dificuldade, cada problema que a gente passa, seja ele na saúde, seja ele no relacionamento, seja ele financeiro, seja ele de temperamento, seja ele de qualquer coisa que você passe na sua vida, quando você conhece o amor de Deus, quando você entende esse amor do Senhor, Ele está nos dando através desses processos, dessas coisas que a gente não entende porque está passando e nem precisamos entender. Nem precisamos entender porque o Senhor sabe de todas as coisas, precisamos apenas confiar, que está nas mãos dele. É essa confiança que a gente tem que ter. Então, quando a gente entende esse amor, a gente passa a entender que a gente está cada dia mais se aperfeiçoando no amor do Senhor. Cada dia mais, vivenciando cada dificuldade, vivenciando cada problema, a gente está caminhando de glória em glória. A gente está vivenciando esse amor do Pai. É reconhecer, gente, que o amor, ele abre portas para a nossa vida. A gente para de centralizar tudo em nós. Eu, porque eu preciso, porque eu tenho, porque eu quero. Nós precisamos, nós temos. Você passa a olhar a sua vida
de uma outra forma. Então, gente, é isso. Eu já falei muito, já me estendi demais a minha live. A live do Senhor, não é minha. E amanhã a gente está dando continuidade ao Evangelho de João, capítulo 14. Eu peço desculpas àqueles que entraram ao vivo para assistir logo a primeira parte, a primeira live, né? Porque eu entrei já hoje para assistir, mas simplesmente eu conectei o microfone, não liguei o microfone. Então eu tive que deletar essa live, porque essa live estava sem som. Então eu tive que fazer de novo uma live. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? Nada me para. Então eu não consegui, não tinha som essa live, mas essa aí que eu estou fazendo tem, para a glória de Deus. E você que entrou online, que não conseguiu ouvir nada, assista agora, a live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Dá um pulo lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, caso você não seja. E lembre-se, gente, não é nada para mim, é tudo para a glória do Senhor. Que o YouTube entenda que essa palavra ela é relevante, é para glorificar o nome do Pai, é para alcançar pessoas a ouvir a palavra. E lembrem-se, o que eu faço aqui é apenas para motivar vocês, para que vocês fiquem entusiasmados em ler a palavra, como eu estou fazendo desde janeiro, porque alguém me disse isso, alguém veio para mim e me ajudou. Eu estou tentando passar isso para vocês. Falem do amor de Deus para o seu vizinho, para o seu amigo, na sua escola, falem do amor de Deus. A internet, ela é usada, muitas das vezes, para coisas ruins, mas glória a Deus nós temos esse canal que também é usado para muitas coisas boas. Então vamos nos focar no que é bom. Então leve a palavra também, leve a palavra, é só evangélico que vai ver, gente, mas às vezes, por isso que é tão importante você direcionar, você ir lá no conteúdo, lá no YouTube e curtir, porque o YouTube ele vai distribuindo, e ele distribui aleatoriamente, e às vezes aparece para uma pessoa que precisava ouvir essa palavra. Quantas vezes eu vou na internet e tico lá, aparece do nada uma palavra que eu precisava muito ouvir naquela hora. Então façam isso, gente. Levem a palavra, levem o amor de Deus, porque sem Ele não somos nada, sem Ele não somos ninguém. É isso que eu venho aprendendo, tenho muito que aprender, e tenho muito que aprender. Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe vocês e que a presença de Deus esteja na vida de cada um, na vida dos seus familiares, na vida dos seus cônjuges, na vida de seus filhos, na vida de cada um. E Jesus, ele nos responde à medida que a gente nos coloca com ouvidos sensíveis para ouvi-lo, à medida que a gente coloca a nossa vida aos pés dele. Então, fique atento às coisas que o Senhor tem para falar com você. Amém? Vamos orar para terminar essa live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor, por mais uma live, mais um momento, Senhor, maravilhoso na Tua presença. Mais um momento em que pude desfrutar de tanta bênção, de tanta coisa boa, Senhor. A Tua palavra, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos ensina, Pai. E cada dia desse ano eu tenho aprendido contigo, eu tenho me alimentado daquilo que é bom. Como é bom, Senhor, que o Teu Espírito esteja aqui dentro de mim, habitando na minha casa, esteja aqui pairando sobre esse ambiente. Como é bom, Senhor, saber de que eu tenho alguém que cuida de mim. Como é bom, Pai, ter essa certeza de que o mundo pode me crucificar, o mundo pode me desprezar, as pessoas podem falar mal de mim, as pessoas podem olhar para mim apenas querendo ver a casca, mas o Senhor vê o meu coração, o Senhor vê o que passa dentro do meu íntimo. Obrigada, Senhor.
Obrigada, porque eu quero sempre ter esse coração revestido do teu amor, esse coração queimando, esse coração cheio da tua presença, Pai. Esse coração de carne. E que o meu irmão, aquele que está comigo, aquele que vai ouvir essa live, aquele que vai meditar na tua palavra, tenha esse entendimento também, entregue a sua vida ao Senhor, que sinta esse desejo no coração de entregar a sua vida. Você, irmão, você que tem esse desejo no coração, entregue a sua vida ao Senhor. Deseje, Senhor, no íntimo do seu coração. Declare que Ele é o único e suficiente em sua vida. Declare. Procure uma igreja mais próxima, uma igreja séria, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que professe as coisas do Senhor. Porque tudo que é dito na igreja, tudo que é dito pelo homem de Deus, nós precisamos confirmar aonde, gente? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Aqui, Senhor, é aqui que está a confirmação de tudo em que somos alimentados. Então, Senhor, que esse estudo, que essa leitura tenha nos edificado. É o que eu oro, Senhor, é o que eu oro. E te agradeço. Agora eu peço, Senhor, abençoa a vida de cada irmão, abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa os seus filhos, cura, liberta aquele que está doente, cura, Senhor, eu declaro também, Senhor, a minha cura, eu declaro, Senhor, o dom de cura na minha vida, que eu, Senhor, declaro que hoje o Paulo, que é o meu fisioterapeuta, que ele impõe as mãos dele sobre o meu pé e que suma qualquer dor no meu tendão de Aquiles, qualquer dor na minha fascite plantar, que suma qualquer, Senhor, qualquer inflamação, qualquer tendinite, qualquer bucite. Eu declaro, Paizinho, em nome de Jesus, a cura, a minha cura e a cura de qualquer irmão que esteja passando por qualquer problema físico, Senhor, qualquer problema emocional. Cura, liberta, abençoa todos nós, Pai. Cuida do nosso dia, cuida do restante do nosso dia. Que o Senhor invada os nossos corações com a tua presença. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Michele, por você estar aqui. Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir.